No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Nesta semana, a cidade de São Paulo comemorou 457 anos e o Fazendo e Acontecendo de hoje mostrará uma fábrica de placas de sinalização e identificação que ajuda a sinalizar essa grande metrópole há mais de 4 décadas. Abrir um novo negócio não é tão simples quanto parece. Confira dicas para enfrentar os procedimentos de maneira eficiente e segura. A desoneração da folha de pagamento vem sendo discutida pelo governo e pelos empregadores. Veja as considerações feitas pelo advogado do SINP, Dr. Marcos Tavares. E diretamente de nossos estúdios, uma entrevista com o fundador da Gazeta Mercantil, Luiz Fernando Levi. Em 2011, novo cenário, novas vinhetas, um novo visual, com a mesma credibilidade. Programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, ao lado dos micro e pequenos empresários. No programa de hoje, o Dr. Marcos Tavares irá falar sobre a proposta de desoneração da folha de pagamento, discutidas pelo governo, pelos trabalhadores e pelos empregadores. Que sem preterir direito dos trabalhadores, mantendo essa remuneração, o ônus, o encargo para as empresas sobre aquilo que elas pagam com base na folha de pagamento seja reduzido. Com isso, com certeza, você estimularia inclusive a empregabilidade, a formalização das empresas, ampliando essa base de contribuição. Significa dizer que sequer haveria uma redução da arrecadação do governo. Talvez no início, mas na verdade, quando você amplia a base, propiciando melhores condições de contratação, de formalização do emprego, você vai ter um maior número de contribuintes e, portanto, impacto nenhum. Pelo contrário, talvez até aumente a base de arrecadação em questão previdenciária e em outros setores para o governo. O objetivo desta proposta é ter uma maior formalização contratual das relações entre empregador e empregado. Nós podemos modernizar essa relação e acho que hoje, como já coloquei, as entidades sindicais, empregados e empregadores, têm condições de tratar suas situações específicas de maneira negociada e devemos, portanto, privilegiar a negociação entre empregado, empregador e com acompanhamento dos sindicatos. Além disso, muitos preveem um aperfeiçoamento do capital e do trabalho das micro e pequenas empresas. Hoje há um projeto de lei complementar que trata de várias modernizações e adequações dentro da legislação das micro e pequenas empresas, da lei geral da micro e pequena empresa, mas muito pouco fala dessa questão trabalhista. Esperamos que com novas emendas, com uma discussão mais acalorada sobre o tema, possamos ter efetivamente, dentro desse projeto de lei, ou na lei geral da micro e pequena empresa de forma geral, um aperfeiçoamento da relação capital-trabalho, especificamente para as microempresas. Basicamente uma legislação específica em matéria trabalhista dentro das empresas de pequeno porte e das microempresas, sem preter direitos, mas privilegiando as necessidades e as especificidades de cada um. Essa é a bandeira do SINP e nós continuaremos discutindo e trabalhando em prol do aperfeiçoamento dessa relação entre capital e trabalho. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Nesta semana, São Paulo completou 457 anos e, para prestar uma homenagem à cidade, o Fazendo e Acontecendo de hoje visitou uma fábrica de placas de sinalização e identificação. São 4 décadas ajudando a sinalizar ruas, avenidas e praças desta grande metrópole que não para nunca. Nós fabricamos, basicamente, são placas
indicativas em acrílico e, de uma maneira geral, comunicação visual. Essa empresa foi aberta em 1972 e foi fundada pelo meu pai, ele é que abriu a empresa, e eu desde cedo, desde a época que ela foi aberta, comecei a trabalhar aqui na empresa também. A fábrica busca a inovação e produz as placas com uma diversidade de materiais. Assim como grande parte das micro e pequenas empresas, a fábrica passou por algumas dificuldades, que foram superadas com muita dedicação e esforço do dono e de seus funcionários. Quando meu pai abriu a firma, foi no auge da crise do petróleo e nós só trabalhávamos com acrílico naquela época. Então, a maior dificuldade foi justamente a crise do petróleo em 72, que levou muitos custos, e o produto que na época estava sendo bastante utilizado para comunicação visual e era novo no mercado, que era o acrílico, se tornou um produto meio caro, então foi a maior dificuldade. A fábrica recebe encomenda dos mais diversos tipos de empresas, como hospitais, escolas, prefeituras, do metrô e dos correios. O cliente manda um projeto, um desenho, nós fabricamos em cima do que o cliente pede. Então, nós produzimos o layout, fazemos o fotolito das peças e a impressão é uma impressão ainda silkscreen manual. O material é cortado em serra elétrica ou em cortador e depois disso tem o tratamento, tem a pintura, o acabamento, o polimento, tudo isso daí feito no nosso setor de produção. Você acabou de conhecer mais uma fábrica que produz um dos itens mais importantes para a nossa cidade. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Começar um negócio não é somente encontrar um ramo de atuação e conquistar uma extensa cartela de clientes. É preciso estar atento a todos os detalhes possíveis para evitar questões mal resolvidas. Na abertura da empresa é muito importante que o empresário fique atento à confecção do contrato social. Então, no contrato social é que os empresários estariam estabelecendo todo o funcionamento da empresa, né, e o relacionamento dos sócios, divisão de lucros, a parte de administração, quem assina pela empresa, né? Mas isso também não tem nenhuma grande complicação. No contrato social, os sócios de comum acordo vão estabelecer o nome da empresa, o endereço, o capital inicial da empresa, né, o que foi necessário investir para a abertura dessa empresa, as regras de administração da empresa, quem assina pela empresa, divisão de lucros, né, quantidade de cotas, quanto cada sócio está investindo na empresa. É necessário que o empreendedor escolha qual é o regime de tributação mais indicado para o seu negócio. No geral, as pequenas e médias empresas, as microempresas, o melhor regime de tributação é o Simples. O nome do regime é Simples. Isso pode ser escolhido em conjunto com o contador da empresa. Mas para empresas de faturamento até 2 milhões e 800, 2 milhões e pouco ao ano, esse é o melhor regime. Acima disso e até 48 milhões de reais por ano de faturamento, o melhor regime é o lucro presumido. Além disso, é importante verificar em que condições se encontra o imóvel e se tem permissão para funcionamento de atividades comerciais. Não são todos os pontos nas principais cidades brasileiras em que são permitidos se abrir um comércio. Por exemplo, na cidade de São Paulo, em algumas avenidas, você só pode ter lojas de showroom. Nas cidades tidas como cidades industriais, tem determinados pontos dessas cidades que você pode ter, por exemplo, uma pequena indústria química, uma pequena tecelagem. Então, o empreendedor, antes de escolher o imóvel, ele tem que se informar junto à prefeitura de sua cidade se naquele local é permitido operar o tipo de atividade que ele escolheu. No próximo programa, você vai conferir mais 4 dicas importantes na hora de abrir o seu negócio. E lembre-se, o Empresa Aberta Simp está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas e ajudá-lo. Mais informações, acesse o site www.simp.com.br.
Confira agora mais uma entrevista no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Fernando Levi, um homem de grandes projetos. Todos vocês conheceram a Gazeta Mercantil, a qual o Luiz Fernando era presidente, entre várias outras grandes iniciativas. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Zé. Prazer, fazia tempo que eu não te via. É verdade. Luiz Fernando, você agora está com um grande projeto, porque você é presidente do Conselho Curador do Fórum de Líderes Empresariais. Certo. E você está trabalhando um grande projeto. Qual é esse projeto? Bom, o Fórum de Líderes Empresariais foi criado na época da Gazeta Mercantil, em 1977, e foi uma das primeiras manifestações do sistema empresarial numa época difícil, que foi a época de governo forte. É verdade. Né? Onde a democracia não era tão plena. Não era nem, era um termo difícil. E naquela ocasião, 8 dos 10 líderes eleitos na primeira eleição que nós fizemos de lideranças empresariais fizeram o famoso documento dos 8, em que defendiam a democracia, a economia de mercado, enfim, uma série de pontos importantes para o setor empresarial. O tempo passou e as coisas foram andando e nós sempre ficamos também com a ideia de que era preciso ter uma representação empresarial a nível nacional muito forte, porque nas democracias que deram certo, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo na Ásia, o empresário teve um papel fundamental no processo como força de segmento e depois vieram os outros segmentos se representando e com isso chega-se a uma democracia de fato. Então, o que nós imaginamos é que está maduro o quadro para que a gente possa ter uma representação empresarial envolvendo as confederações, as federações, todas as entidades sindicais empresariais e as entidades civis empresariais. Qual é esse projeto? Qual o nome desse projeto? Qual o andar disso? Como é que isso deve evoluir? É o projeto Master Forum, a ideia de que ele reúna todas as entidades, ou o máximo possível das entidades sindicais e civis do setor empresarial, cria um conselho, nós temos todo um planejamento de como haverá isso. Esse conselho tem um coordenador que muda a cada 2 anos, eleito pelos próprios conselheiros, e fale aí sim em nome do empresariado. Por quê? Porque essa entidade vai ter um processo de comunicação com as bases empresariais ampla, não só através dos seus informativos, mas principalmente pelo computador. Pelo que você está colocando, na verdade, dá a impressão de que, ou talvez seja verdade, eu queria te ouvir, que as representações, ou algumas delas, ou quase todas elas, não falam em nome da base, não falam em nome dos empresários, os empresários se sentem traídos. Como é que é essa relação dentro da franqueza que nós sempre tivemos? Sim, com toda objetividade. Não existe um sistema de comunicação entre as lideranças de todos os setores empresariais. E precisa haver. É verdade. Não é? E existem setores que têm boas representações públicas, lideranças atuantes, etc., mas são específicas. Uhum. O que nós precisamos é ter, e isso é o que faz a verdadeira democracia, os segmentos representados para dar opinião nas coisas e dar posição forte. E não ficar recebendo fatos consumados, que para o governo é fácil chegar e chamar o empresário, é isso que nós vamos fazer. Não, no normal deveria ser, vamos consultar os empresários e os líderes trabalhadores ou a inteligência para ver como fazer. Esse é o conceito, essa mudança de conceito que nós pretendemos começar com o setor empresarial, como aconteceu nos países avançados. Então, como é que faz isso? Acaba com todas as entidades? Negativo, ao contrário. As entidades são importantíssimas, tanto as sindicais quanto as civis. Cada uma tem um papel importante,
Você quanto tempo cuidou da pequena e cuida ainda da pequena e microempresa e tudo mais? Nós batemos esse mês 100 mil associados. Beleza, né? Então, o teu esquema vai estar junto dentro desse processo. Porque a hora que tiver que se discutir as grandes questões nacionais, o empresariado tem que ter uma voz só. Não adianta ter um fulano falando em tal lugar, outro em... Isso se perde e tira a força da representação empresarial. O Master Forum, ele une as lideranças, une as estruturas, porque cada um vai continuar com a sua entidade, com as suas estruturas, ninguém vai mexer nas suas entidades, com as suas atividades. Eles vão estar sentados num conselho e nessa função de conselho vão tomar as decisões pelo empresariado. Mas então não adianta, vão ficar só as lideranças tomando posição pelo empresariado? Não. O sistema, através de internet e sistema de comunicação, nós vamos dar condições para que possa ser consultada a base. Pesquisas, as pesquisas via computador, você sabe, você faz isso em pouco tempo. Então, a eleição dos temas importantes para o empresariado como um todo não é difícil fazer, é difícil efetivar, e é isso que nós vamos tentar fazer. Agora, na verdade, isso vai ferir um monte de interesses. Vamos ser muito transparentes. Certo. Tem muitos interesses aí e muitas pessoas aí que usam a entidade como trampolim, que não vão querer participar desse fórum ou deixar esse fórum falar em nome da classe empresarial. Uhum. Como é que isso será administrado? Isso é um trabalho, com toda a sinceridade, dos líderes. Não é um trabalho nosso. Nós vamos funcionar como assessores desse Master Forum. Nós não vamos ser o Master Forum, nós somos assessores, nós ajudamos a viabilizar. E esse conselho, onde vão estar os presidentes de confederações, presidentes de entidades civis mais significativos, vai eleger um coordenador geral desse conselho e não vai ter grandes estruturas, não tem grandes estruturas. É simplesmente um sistema de comunicação, intercomunicação. Quando for o caso, fazer algum evento, alguma atividade de reforço, de troca de opiniões, e vamos pedir para o empresariado tomar posição nos diversos assuntos. Por exemplo, a questão de educação não é empresarial? Claro que é, evidente que é. Então esse pessoal precisa cuidar disso. Não é só as questões conjunturais, que isso as entidades cuidam bem. Nós estamos falando estruturalmente. Não há ninguém, ou há pouca gente, ou poucas estruturas pensando no Brasil de 20 anos para frente. Nós precisamos ter. É verdade. E o empresário é fundamental para isso. Não há nada que se possa fazer hoje, em termos do crescimento do nosso país, que o empresário não seja à frente do processo. Aliás, o governo não gera riqueza. Exatamente. Quem gera riqueza são as empresas. Exatamente. Não pode mais o empresário continuar a receber as coisas prontas para aprovar ou para engolir. Ele tem que participar dessas decisões. Como amanhã, as lideranças sindicais operárias também deveriam se organizar mais ou menos do mesmo tipo para poder dizer isso. Não, vamos ver qual é o interesse da sociedade civil. Como é que será a interface com a classe política, do fórum e a classe política? Exatamente para não ter que engolir sempre via esse conselho, em regras estabelecidas pelo conselho. Aliás, as regras todas vão ser definidas pelo conselho e esse conselho elege o seu coordenador a cada 2 anos para provocar um sistema de rodízio importante no esquema de representatividade, né, e para todos os setores estarem presentes. E vamos ver como é que vão reagir as outras partes envolvidas. Governo federal, alguns governos específicos, temas que vão entrar em discussão. Eu acho que vai ser muito interessante, vai ser muito importante. E eu espero que atrás do Master Forum empresarial acabe surgindo o Master Forum dos trabalhadores, o Master Forum da inteligência, da universidade,
para que a sociedade civil opere a democracia junto com o governo. O governo não é o pai da criança, não deveria ser o pai da criança. O governo é fruto da sociedade civil, não o contrário. Então, até para isso, o governo entra complementando, participando, exercendo o seu papel importante da gestão de toda a problemática, mas a liderança civil tem que estar participando diretamente e assumindo responsabilidades. Dentro desse cenário todo, e nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria que você fizesse uma síntese e as suas considerações finais. Pois olha, meus amigos, é fundamental para o empresariado, e a gente tem falado há muito tempo sobre isso, mas agora chegou a hora. É fundamental ter uma voz importante, unificada. Unificada não quer dizer unânime, unificada quer dizer negociada entre as lideranças, para que o posicionamento represente o que pensa quem trabalha lá embaixo, quem está lá na terra trabalhando, ou quem está na pequena indústria, ou que está na grande indústria, ou no grande comércio trabalhando, para que realmente se tire uma noção exata do que pensa a nossa classe produtora em todo o país, em todos os setores, inclusive o financeiro, que precisa participar mais do processo. Claro. Então, o objetivo é que se reúnam. Nós vamos fazer uma primeira reunião agora em fevereiro em Brasília com os presidentes de confederações para preparar para final de março o lançamento do Master Forum, também em Brasília, com entidades do Brasil inteiro, para que amanhã a gente possa dar condições de que a voz do empresário não é de quem simplesmente está falando, que na verdade é um verdadeiro interlocutor do que pensa a base empresarial. Se nós conseguimos isso, Zé... Isso é a mudança do Brasil. Mas já que nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu só queria deixar o SINP como uma entidade democrática, vai ouvir as suas bases, seus empresários e oportunamente voltaremos ao tema, te desejando muito sucesso, muito boa sorte. Obrigado a você, Luiz Fernando Levi, por estar conosco e a você que esteve conosco até agora. Temos certeza que estaremos juntos na semana que vem. Muito obrigado e até lá.